Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, sou professor universitário e filósofo profissional. Por favor, compartilhem e se inscrevam no canal desde já, porque hoje a gente vai bater um papo, fugindo um pouco da proposta desse canal, que seria dar aulas, né, videoaulas. Hoje eu quero falar sobre um ponto que eu penso relevante para esclarecimento da população não profissional em filosofia, né, as pessoas que se interessam, mas não são profissionais em filosofia, e também para aquelas pessoas que não sabem, né, o que um filósofo ou o que a filosofia faz. Então hoje a gente vai discutir um pouco, né, o que é a filosofia, então o que é o fazer filosófico. Porque eu penso que tem muito pensamento errado, né, muito preconceito contra a filosofia. Veja bem, né? Na história da filosofia, nós somos uma profissão muito antiga, né? Em torno de 2.600 anos aqui no Ocidente. E é claro, eu estou falando só da filosofia ocidental. E a gente já foi respeitado enquanto gênio, né? Já foi respeitado enquanto sábio. E hoje em dia as pessoas ficam falando muito de filosofia como se elas soubessem o que é filosofia claramente. E deixa eu contar uma novidade para vocês. Na profissão, entre os filósofos, né, nós mesmos discordamos do que é a filosofia, né? Então sempre tem uma discussão sobre a natureza do fazer filosófico e do que nós deveríamos fazer enquanto filósofos. E então uma ampla discussão mesmo. A gente tem uma área na filosofia que chama metafilosofia, onde que a gente discute isso, discute a natureza da própria área. É uma coisa bastante rara, né, entre as ciências, né? Entre o empreendimento cognitivo humano, né? Ou seja, toda a tentativa de conhecer alguma coisa, né? De entender alguma coisa, tanto dentro da gente como fora da gente, quanto da relação entre a gente e o mundo. Então, nós fazemos isso, né? Em filosofia, nós discutimos a natureza da própria filosofia. Então, hoje a gente vai discutir o que não é fazer filosofia, tentar desmistificar certos preconceitos, né? Espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, para a gente discutir isso. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários, porque tem uma certa discordância acerca desse tipo de questão. Então, geralmente, para a gente começar a descobrir o que uma coisa é muito valioso, né, para essa empreitada intelectual, a gente começar a tentar falar sobre o que a filosofia não é, né? Então, vamos desmistificar algumas coisas, né? Geralmente as pessoas pensam, né, que filosofia ou é uma coisa totalmente inútil, ou é uma coisa feita por gênios, por pessoas especiais, ou é uma coisa muito difícil e muito abstrata que quase ninguém conseguiria fazer, ou ela é uma perda de tempo porque ela não leva a nada, no final das contas ela não dá um resultado, né, ou coisas desse tipo. Então vamos começar pela utilidade da filosofia. Bom, a filosofia, entendida enquanto uma profissão que pensa problemas, né, e tenta resolver problemas, ela tem, por um lado, uma utilidade no sentido de que a gente está tentando explicar certas coisas e, por outro, ela não tem utilidade nenhuma. O que isso quer dizer, né? Então, pelo lado da utilidade, a gente está tentando conhecer e explicar os fenômenos do mundo e de nós mesmos, através de teorias bastante complexas, às vezes, e problemas que são muito difíceis, né? E o mero entendimento, né, do próprio problema, não é nem a solução do problema que eu estou dizendo, né? O mero entendimento do próprio problema já é uma coisa útil, porque se a gente entender os problemas da filosofia, que a filosofia abarca, né, de forma clara e distinta, a gente consegue, então, desenvolver certos métodos e certas abordagens para resolver esses problemas, mesmo que as soluções não sejam ótimas, né? Não sejam boas soluções no começo. E isso não é de exclusividade da filosofia, né? Isso é feito em quase toda a ciência, né? Várias partes das ciências são uma tentativa de entender primeiro os problemas a serem respondidos, né? Ou simplesmente tentar estabelecer esses problemas. Então, a parte da utilidade da filosofia é essa, né? A gente tenta entender os problemas e tenta entender, então, as soluções que podem ser propostas, os modelos que podem ser propostos para isso. Enquanto da parte da inutilidade, né, a filosofia não é útil no sentido de que a gente cria coisas materiais ou coisas que a gente pode usar no dia a dia. Então, é claro, né, um filósofo vai fazer matemática, por exemplo.
apesar que a gente faz lógica, né? E lógica está rodando aqui no nosso computador, e grande parte do desenvolvimento lógico que a gente fez em filosofia é utilizado em várias outras áreas, né? Aqui, ciência da programação é um caso paradigmático, né? Então, a lógica que a gente faz em filosofia, e tem aqui o curso no canal, por favor, se você não assistiu, assista, tá? São 10 aulas o curso, tá um pouco puxado, mas tá aí o curso gravado, vocês podem assistir devagar, né? Então, a gente é inútil no sentido de que a gente não produz uma coisa que seja palpável, né? Mas, por outro lado, desculpem, né? O que a gente faz é produzir entendimento de fenômenos que podem nos ajudar. Um exemplo, né? A filosofia não produz ela mesma sistemas políticos, né? Então, a gente não produz a democracia. O que isso quer dizer? A gente não vai lá e funda uma democracia, né? Ou a gente não vai lá e opera uma democracia, não faz uma democracia acontecer, por assim dizer, né? Quem faz isso, né, são outras pessoas, ou outras organizações, e às vezes outras ciências. Mas a filosofia dá justificações e os fundamentos para democracias. A gente tenta entender o que é uma democracia, o que ela deveria ser, né? Que é uma pergunta normativa. Então, desse ponto de vista, a filosofia é útil no sentido que ela ajuda a gente a entender conceitos e concepções básicas que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Então, grande parte do que a gente pensa, por incrível que pareça, né, no nosso senso comum, ou seja, diariamente, ela tem reflexos depois dentro da filosofia. Porque a filosofia não é um pensamento saído do nada, né? Não é como se eu acordasse de manhã, né, e falar, porra, não tem nada para fazer na vida, vou ali fazer filosofia. Não é isso. A filosofia surge de problemas que nascem da relação humano-humano, né? Humano-meio, humano com ele mesmo. Ninguém cria um problema filosófico. Não é como se alguém acordasse pela manhã e falasse assim, meu Deus, a vida é entediante demais, vou criar um problema para eu resolver, né? Não, a gente resolve problemas que surgem, né? Os problemas pipocam da realidade e eles são problemas genuínos filosóficos. Eu já vou falar mais o que configura um problema filosófico. Mas para desmistificar mais uma coisa, né, da filosofia, que geralmente algumas pessoas pensam que a filosofia é algo muito difícil, ou que ela só pode ser feita por gênios, né? Ou por pessoas muito sábias. Bem, ser gênio e ser sábio ajuda, tá, a fazer filosofia, assim como vai te ajudar a fazer qualquer outra coisa na vida, né? Física, química, matemática, seja lá o que for, empreender, né? Ser uma pessoa de negócios. Ser gênio vai te ajudar nessas partes. Na maior parte das vezes, é claro. Mas o ponto é que você não precisa ser gênio para fazer filosofia. Você não precisa ser gênio para fazer nada. Você só precisa ser uma pessoa dedicada. Então, a filosofia é uma atividade difícil, mas não é tão difícil como a que exigiria de você capacidades intelectuais, né, gigantescas. Isso é falso, simplesmente é falso. Você pode ser uma pessoa comum e fazer filosofia, então bem-vindo, venham fazer filosofia comigo. Por quê? Porque a filosofia é acessível, né? Você consegue entender ela com mais ou menos dificuldade, mas isso é natural, isso serve para qualquer área. Então você consegue entender biologia com mais ou menos dificuldade. A filosofia não é uma coisa para gênios. É claro que houve gênios na história da filosofia, né? É claro que do ponto de vista da história da nossa profissão, né, e dos profissionais que já passaram aí pela nossa querida história, teve pessoas geniais, né? O fundador da filosofia, o fundador, tá bem entre aspas, mas a pessoa que a gente considera o primeiro filósofo é Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto era considerado um dos 7 sábios da Grécia. É um puta matemático, né? O cara era um matemático genial. Então, claro, ser gênio ajuda, mas você não precisa ser gênio. A atividade da filosofia é uma atividade profissional, como qualquer outra, com seus desafios, né, com as suas facilidades também, porque nem tudo é difícil, tem coisas que são fáceis de aprender, muito fáceis, diga-se de passagem. Tem coisas que são muito difíceis, mas isso é comum. Outra coisa que as pessoas vivem falando, né, é que fazer filosofia é uma perda de tempo, ou um gasto à toa do nosso dinheiro, né? Tanto dinheiro público quanto dinheiro privado. Então, se você tem um curso de filosofia numa universidade privada, isso seria um gasto de dinheiro à toa. Que é falso também, né? Por quê? Porque a filosofia ajuda a gente a entender a realidade. E pior, ajuda a gente a entender a atividade humana. Quer dizer, como que a gente vai entender uma coisa
ou fazer, melhor dizendo, uma coisa se a gente não entende os fundamentos dessa coisa. Então imagine o seguinte, né? Imagine que você não sabe o que é uma caneta. E eu coloco você dentro de uma sala cheia de objetos e tem uma caneta lá dentro. Eu sei o que é uma caneta, mas você não sabe. E eu falo assim, entra aí na sala, que está lotada de coisas, e traz para mim uma caneta, né? Me traga uma caneta. Você vai achar a caneta, quer dizer, você não sabe o que uma caneta é. Então, a gente precisa de uma definição, por exemplo, de caneta, ou de um exemplo de caneta para informar a pessoa para ela conseguir encontrar isso. Então, como que na atividade cognitiva humana a gente vai encontrar as coisas se a gente não sabe o que são as coisas? Então, a filosofia trata, em grande parte, de esclarecer essas coisas, esses conceitos que a gente usa, né? Criar teorias para resolver problemas. E um dos outros mitos que tem em filosofia é que, mesmo que a gente faça muita filosofia, a gente quase não chega em lugar nenhum, porque há uma ampla discordância dentro da filosofia. Isso é verdade, né? Pega a história da filosofia, né? Platão, o primeiro filósofo que escreveu sobre política, por exemplo, né? Antes dele e do Sócrates, né? A gente tinha o que a gente chamava de pré-socráticos, né? Os filósofos naturalistas. A gente gosta de usar palavras gregas, né? Para se referir a eles, né? Como os filósofos da physis. Essas pessoas, elas discordavam umas das outras, né? Então, o Platão foi um grande filósofo, o Aristóteles, o próximo a ele foi um aluno, né, do Platão, que discordava do Platão, e assim foi indo, né, na história da filosofia, um discordando do outro, e as pessoas acham que porque há essa grande discordância, a gente não aprendeu nada, ou não desenvolveu nada. O que é falso também, né? Porque mesmo que a gente não tenha um corpo teórico estabelecido, né, como confiável ou duro, né, um corpo que a gente muda pouco, a gente já aprendeu muita coisa, desenvolveu muita tecnologia conceitual. De novo, vamos pegar o exemplo da democracia. A própria noção de democracia, ela vem sendo estudada lá, começa lá com Platão, ela tem o Montesquieu, né, como um dos pais do sistema político que a gente utiliza hoje, né, com as divisões dos poderes, com voto, com esse tipo de coisa. E a gente ainda continua estudando democracias, porque a gente precisa saber o que é de fato uma democracia. Então, isso traz, no mínimo, respostas negativas. Em outras palavras, a gente às vezes não descobre o que é, mas a gente descobre o que não é. E descobrir o que não é já ajuda, porque a gente já não gasta tempo atrás daquilo que a gente sabe que não é, e isso já esclarece ou diminui, né, o número de coisas que podem explicar aquilo que é. Bom, isso ficou estranho, né? Mas é como se eu dissesse assim para vocês: olha, eu não sei o que é uma democracia, né? Mas eu sei o que são não democracias. Então, como eu sei o que são não democracias, eu estou mais próximo, ou tenho um número mais limitado de coisas para atribuir à democracia. Então, isso já ajuda. Então, através da história da filosofia, a gente foi esclarecendo as coisas, né? Lá no começo, os gregos tinham ideias que às vezes a gente considera bastante simples, né? E algumas até pouco ingênuas, comparado com a gente hoje, né? Mas seria um anacronismo, né? A gente falar que aquelas pessoas lá estão totalmente erradas ou pensando coisas malucas, porque não, né? Eles estão dentro de um contexto histórico, todo mundo aqui está dentro de um contexto histórico. Então, o que eles fizeram é de extrema relevância. O Platão, por exemplo, o que o Platão fez para a filosofia foi sistematizar um pensamento político. Eu só vou falar do pensamento político, né? Já que eu sou filósofo da ética e da filosofia política. Foi sistematizar pela primeira vez o pensamento político no Ocidente. Isso quer dizer que ele fez teoria sobre como deveria ser a política, como deveria ser o Estado, como deveria ser a forma de governo, quem deveria governar. Então, foi a primeira vez que a gente fez um modelo teórico para isso. E sem um modelo teórico, a gente não consegue criar nada. Então, é como procurar a caneta, né? Então, se você não sabe o que é uma caneta, você não acha a caneta. Então, sem um modelo teórico político, a gente vai começar a fazer besteira. Vai começar a pensar que certas coisas são canetas e não são canetas, né? Simplesmente porque a gente não tem uma explicação. Então, a filosofia tenta oferecer essas explicações, não só tenta, tá? Ela consegue
oferecer essas explicações, só que essas explicações elas estão abertas à discordância, e a discordância é profunda. Então, como a filosofia não tem um método de prova, né, formal, como a matemática ou a física tem, e nem um método de prova experimental, né, como a física experimental, ou a biologia experimental, ou a química, e vocês entenderam, né, e por aí vai a coisa, a gente só tem argumentação, né, então a gente só pode criticar e refletir e argumentar e especulando o que deveriam ser as coisas. Então isso me leva, né, à última parte da minha fala aqui. Porque o que é filosofia, então, no final das contas? Bom, a resposta sincera eu não sei. E essa é a resposta mais sincera que eu posso dar para vocês enquanto um profissional da filosofia, né? Eu não faço a ideia como definir filosofia. Então, eu sei o que a filosofia faz, porque eu faço ela na prática. Então, todo dia eu estou aqui sentado na minha mesa, novamente eu estou aqui dentro do meu escritório, estudando e tentando entender não só o que a filosofia faz, mas tentando resolver problemas. Então, qual que é o objeto da filosofia? Se a gente pudesse colocar em poucas palavras, né, e desculpem, né, vai haver ampla discordância sobre isso, o objeto da filosofia é abarcar problemas filosóficos, ou problemas que depois a gente vai chamar de filosóficos, que é impossível de serem resolvidos por qualquer método conhecido ou desenvolvido por seres humanos, tanto métodos formais, né, como a demonstração matemática ou a demonstração lógica, e a gente já tentou fazer por demonstração lógica e falhou miseravelmente. Tá? Essa tentativa é o Círculo de Viena, a primeira metade do século XX. A gente não consegue provar nada matematicamente, e a gente não consegue provar nada experimentalmente, né? Então não tem como fazer experiência para provar as coisas em filosofia. Por um lado, isso pode parecer frustrante para a maior parte das pessoas, né? Mas por outro, isso parece ser extremamente interessante, porque leva o nosso pensamento ao extremo. O que isso quer dizer que a gente chega num nível especulativo e abstrato, e é por isso que a filosofia fica tão estranha às vezes, porque a gente está pensando tão abstratamente que a gente consegue atingir níveis de compreensão de problemas que são muito difíceis de resolver. Então, por exemplo, se eu sair por aí perguntando para as pessoas, né, eu gosto muito de trabalhar com o tema da justiça, né, um dos principais temas que eu trabalho. Então, se eu sair por aí perguntando para as pessoas o que é a justiça, assim como Sócrates fazia lá na Grécia, né? Então, para quem não conhece, né, o Sócrates ele não escreveu nada, né? Pelo menos nada que tenha chegado a nós, provavelmente nunca escreveu. Então, conta-se a história, né, de que ele saía pelas ruas de Atena, na Grécia Antiga, né, sei lá, 500 anos antes da Era Comum, e ele saía perguntando para as pessoas o que as pessoas pensavam sobre o que é a justiça, né, ou sobre o que é a beleza. E ele ficava forçando as pessoas a responderem, né, forçando, entre aspas, né, porque ele ficava questionando isso. E as pessoas iam respondendo e ele ia colocando problemas nessas respostas e as pessoas iam melhorando as próprias respostas, né? Então, quando a gente está tratando com esses problemas que são muito difíceis, o que geralmente a gente faz é começar com ideias muito simples, né? E começar a procurar problemas nessas ideias e a gente vai refinando elas. Então, a gente vai ficando num nível muito especulativo e abstrato, a chegar ao ponto, né, de que a conversa ela fica tão difícil para pessoas não iniciadas, né? Ou seja, pessoas que não estudam a filosofia em geral, que as pessoas param de entender a gente. Então, daí que vem um dos preconceitos, né? Que a gente só fala besteira, que a gente é um bando de maluco junto, e fica falando um monte de coisa que ninguém entende. É claro que as pessoas não vão entender em geral, assim como eu não entendo física teórica, né? Não no nível que um físico teórico entende. Aquilo parece uma conversa de maluco. O problema é que a filosofia está 90% do tempo fazendo isso, né? Conversando sobre coisas que são muito abstratas e muito especulativas de um modo muito crítico. E isso leva as pessoas a acharem que a gente está fazendo uma coisa que é incompreensível. Só que é compreensível. Então a gente precisa estudar para entender essas coisas, assim como você precisa estudar carambas qualquer outra coisa, né? Bom, você não nasceu sabendo. Pelo menos não nasceu sabendo as coisas que são teóricas, né? Então você praticamente nasceu com uma configuração básica aí
E você precisa agora colocar as informações dentro de você e compreender essas informações e tornar essas informações suas. E a filosofia é a mesma coisa. Então, assim, se você é uma das pessoas que pensa que a filosofia é um bando de gente falando umas maluquices, não, você está errado, porque nós somos um bando de gente falando coisas muito abstratas sobre problemas que a gente não consegue resolver, né, através da experimentação. A gente não consegue resolver através da demonstração matemática. Se eu sair por aí aplicando um questionário sobre o que é a justiça para as pessoas responderem, eu não vou saber o que é a justiça, né? O tema que eu adoro estudar. Eu vou saber o que as pessoas pensam sobre a justiça. Isso é diferente de saber o que a justiça é. Pô, se eu sair por aí perguntando para as pessoas se elas pensam que a Terra é plana ou se a Terra é um geoide, né, ou redonda, e a maior parte das pessoas responderem que a Terra é plana, eu não descobri o formato da Terra. Eu descobri o que as pessoas acham sobre o formato da Terra, o que é completamente diferente, entendem? Então, os objetos da filosofia, eles são esses objetos abstratos, né? Geralmente ideias muito abstratas ou conceitos muito difíceis de utilizar e de entender. Pô, é muito difícil entender o que é a justiça. Isso não quer dizer que a gente não vá tentar. Então, o que um bom filósofo ou uma boa filósofa faz? Ele faz um estudo minucioso e técnico disso. Porque também as pessoas têm esse preconceito, que a gente fica falando umas abobrinhas, né? Qualquer coisa que vem à nossa cabeça, de uma forma muito misteriosa, né? Com umas palavras muito difíceis, né? Então aparece alguém por aí, na internet, falando assim, não, a possibilidade de condição do ser aí, que nadifica o nada, isso é que carambas essa pessoa tá falando? Eu também não sei o que essa pessoa tá falando, né? Na verdade é que é só uma sacanagem, eu acho que ninguém fala uma coisa dessa. Mas é que às vezes as pessoas estão empregando termos muito técnicos, que têm significados específicos, e você não sabe quais são os significados. Então, é uma coisa a ser esclarecida. Então, quando eu estou falando, por exemplo, lá no curso de lógica, né, e convido de novo vocês a assistirem um curso de lógica, sobre o que é um argumento válido, ser válido, né, ou ter a propriedade de ser válido, é coisa de argumento. Então eu preciso saber o que é um argumento, para depois entender o que é validade. Então isso é um linguajar técnico. Então a filosofia, assim como qualquer outra área do conhecimento humano, tem um linguajar técnico. Às vezes esse linguajar tem umas palavras muito estranhas e difíceis, e a gente usa elas, às vezes sem querer, né, porque a gente está mergulhado na nossa própria profissão. E o grande público, as pessoas não iniciadas em filosofia, elas acham que a gente está falando uma maluquice. E a gente não está, né? E às vezes elas acham que os problemas que a gente lida não são problemas malucos, né? Eu estou falando aqui sobre a justiça. Então, eu penso que a maior parte de vocês vai reconhecer que saber o que é a justiça deve ser extremamente relevante, né, para o nosso dia a dia até, né, para a gente configurar um Estado, né, para a gente agir de forma justa. Mas, por exemplo, se a gente se pergunta como que a gente sabe que tem um mundo aqui fora da gente, né? Ou seja, que tem essas coisas aqui, que tem esse microfone aqui, que tem esse computador, essa câmera me filmando. Como que a gente garante que isso existe? Como que a gente garante que nada disso daqui é criado por algum ser que quer enganar a gente, como diria o Descartes? Ou que a gente não está na Matrix, como o filme Matrix, né? Então, como que a gente garante que as coisas existem? E as pessoas tomam isso como uma questão maluca, porque elas falam assim, é claro que existe, eu consigo pegar nas coisas, né? Eu consigo ver as coisas, consigo sentir, cheirar as coisas, né? Eu consigo entender essas coisas. A filosofia parte do senso comum, é claro que a gente consegue fazer isso, é claro que a gente está fazendo isso todo dia. Mas o ponto aqui é saber o que a gente está percebendo, se é uma coisa real mesmo, ou se não é uma coisa real. Então, a pessoa fala assim, mas isso é uma maluquice, eu faço as coisas todo dia, né? Mas você está supondo que as coisas são reais. Em filosofia, a gente quer saber se de fato elas são reais. A gente quer estabelecer a existência disso. Então tem uma diferença bastante grande. Não tem problema no seu dia a dia você não parar para pensar se as coisas fora de você existem ou não. Mas para a gente é um objeto de estudo. Porque, querendo ou não, a gente quer saber se as coisas existem, né? E como elas são. Então pense por outro lado, né? Se eu perguntar assim para vocês, o mundo, como a gente vê, é o mundo como ele é, né? Ou seja, o mundo que a gente vê é de fato o mundo que ele é.
Pense na visão, né? Então a gente enxerga num espectro eletromagnético que a gente chama de luz visível. Nossa, olha que nome criativo, né? Depois o problema está na filosofia. E tem um monte de comprimento de onda, né, do espectro eletromagnético que a gente não enxerga. Mas tem alguns animais que enxergam. Então, uma lagosta boxeadora, por exemplo, que é um bicho fascinante, ela enxerga em 360 graus em um espectro do eletromagnetismo, né, do campo eletromagnético, muito maior do que a gente. Então, ela enxerga, né, ultravioleta, ela enxerga infravermelho, ela enxerga praticamente o comprimento de onda todo. Né? Quer dizer, ela não enxerga em raio-x, deveria ser muito legal se ela enxergasse em raio-x. Então, pensa bem como que ela compreende o mundo, já que ela enxerga em 360 graus, porque os olhos dela viram, né, independentes um do outro, e ela enxerga todo esse comprimento de onda, né, que a gente não enxerga do espectro eletromagnético. Já um cachorro, ele enxerga, teoricamente, né, em tons pastéis, acinzentados. E a pergunta é, quem que está vendo o mundo? Quer dizer, como que o mundo é? O mundo é a cinza, sei lá, com tons pastéis, como o cachorro vê, ou ele é do jeito que a gente enxerga, nesse espectro de luz, ou ele é como a lagosta boxeadora enxerga, ou ele é outra coisa. A gente não sabe disso exatamente, tá? A gente pressupõe um monte de coisa. Então isso é um objeto de estudo para a gente. É que nem falar sobre Deus, né? Quando os alunos de filosofia chegam no curso, né, a gente tem a disciplina de filosofia da religião, e as pessoas falam assim, professor, mas eu sou religioso, né, eu sou da religião X ou da religião Y. Enquanto você está fazendo filosofia, não importa a tua religião, porque Deus e a existência, ou suposta existência dele, ou deles, no plural, ou de nenhum, ele é um objeto de estudo. Então a gente está se perguntando, né, o que é Deus, se há um Deus, é claro, né, o que é Deus, quais são as características desse objeto. É que nem um físico tentando se perguntar quais são as características do Sol. Né? Então, quando a gente se pergunta se há realidade fora da gente, a gente está tomando a realidade como um objeto nosso. É um objeto de pesquisa. A gente está procurando saber o que a realidade é. Assim como a gente procura saber o que Deus é e se Deus existe. Então a gente faz essas perguntas e elas são muito básicas e fundamentais. E por isso que às vezes elas parecem malucas. Porque a gente costuma viver com a certeza. Porque é confortável para o ser humano viver com a certeza. Na verdade, não é que é confortável, né? A gente foi selecionado a viver pressupondo coisas para sobreviver. Né? Então, você vê né, os nossos antepassados, viu um galho chacoalhando numa árvore, né, de um modo estranho, ele não ia lá ver o que era. Ele simplesmente pressupunha que existia alguma coisa lá que era perigosa e ia embora. Ele não investigava. Então, e se ele investigasse, ele poderia morrer, né? Então, tem essa. Ou não, ele não poderia, claro. Então, do ponto de vista do que a filosofia faz, né? A filosofia faz um estudo dos aspectos mais fundamentais da compreensão e da realidade. Em outras palavras, a gente estuda um bando de problemas que não tem soluções, como eu já disse, empíricas, que não tem soluções matemáticas ou lógicas, e que a gente se esforça muito para entender. Então, mais um exemplo para finalizar, né? Para talvez isso fique mais intuitivo. Vocês estão aqui ouvindo eu falar, assim, espero que vocês estejam até agora no vídeo, né? Que eu não tenha perdido muita gente. Vocês estão ouvindo eu falar aqui, eu estou emitindo um monte de sons aqui, um monte de barulhos, e está todo mundo compreendendo isso. E isso é uma coisa fascinante, porque eu tô tirando coisas da minha mente, ou seja, meus pensamentos são privados, né? São meus, que ninguém vê, a não ser que algum de vocês seja, sei lá, Jean Grey ou o Professor Xavier dos X-Men. E eu tô tirando isso na minha cabeça através de sons, que vocês estão entendendo. Isso é impressionante, porque o que caramba está acontecendo aqui, né? Ou seja, como que a linguagem, esse bando de barulho, adquire significado? Como a gente consegue entender isso, como que ela funciona, como essa linguagem funciona. E essa parece uma pergunta tão idiota, porque as pessoas podem falar assim, professor, tô te entendendo porque eu falo português. Né? E tá tudo bem, o senhor tá falando aí com frases mais ou menos bem formadas em português, e eu tô entendendo isso. Mas é falso, a gente não entende as coisas porque
quer dizer, a gente entende em partes as coisas porque a gente está falando português, mas não é saber as regras da gramática do português que dá significado para a linguagem. Porque se você não saber inglês, ou se ninguém souber inglês ainda no mundo, inglês ainda vai ter significado. Então, por exemplo, tem línguas que a gente descobriu o significado muito depois, como, por exemplo, a língua egípcia escritas em hieroglifos, que mesmo sem a gente saber o que significava aqueles símbolos todos, aquela linguagem tinha significado. Então, como carambas a linguagem tem significado? Ou seja, como que ela transmite coisas? Como que ela aponta para coisas? Né? Quando eu falo meu próprio nome, né, Bruno Santos, como que isso aponta para mim? Então, isso é meio misterioso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, para finalizar, né, já tô com meia hora de vídeo e vocês sabem que eu não edito vídeo, fazer filosofia não é uma coisa trivial, não é uma coisa de gênio, não é uma coisa de maluco, não é um palavreado solto, né? É uma atividade crítica, reflexiva, bastante abstrata, que envolve técnica, né, que envolve conhecimento técnico, assim como qualquer outra área, que envolve conceituação técnica e, é claro, que envolve estudar um monte de teoria. Porque a gente organizou, né, o ensino de filosofia no Brasil, em partes, é claro, né, em torno das obras dos grandes filósofos. Mas fazer filosofia não é só ler os grandes filósofos. Ler os grandes filósofos ajuda, né, ajuda bastante. Por quê? Porque a gente tem um monte de tecnologia conceitual, por assim dizer, né? Tecnologia conceitual que foram criadas por esses filósofos, né? Então, eles cunharam noções que nos ajudam a entender os objetos que a gente estuda, né? Eles cunharam argumentos que ajudam a defender teses ou pontos de vistas. Eles cunharam teorias, né? Que nos ajudam a entender fenômenos. Tá? Essas teorias podem ser falsas, não tem problema. Por quê? Por que não tem problema? Porque pelo menos a gente sabe que aquilo é falso, então a gente talvez não precise ir por aquele lugar. Então a gente organizou o ensino de filosofia, tanto na escola, né? Hoje em dia agora tá uma zona. Desculpe um palavreado, tá, pessoal? Quando eu tô falando livremente, eu geralmente falo alguns palavrões, né? Então tá toda uma maluquice nos colégios, mas a gente organiza no ensino superior o ensino de filosofia centralizado, às vezes, na história da filosofia, ou seja, no estudo das obras dos grandes filósofos. Eu vou contar uma novidade para vocês. Não necessariamente você precisa estudar os grandes filósofos para fazer filosofia. Você pode fazer filosofia só dominando técnica argumentativa, né, distinções conceituais, algumas noções mais básicas. A chance de você inventar a roda de novo é grande, muito maior, porque você não estudou a história da filosofia. A chance de você cometer um erro que já foi cometido, já foi corrigido, já foi remodelado é muito maior. A chance de você errar o ponto, né? Ou seja, não conseguir reformular um problema que você consiga responder é muito maior quando você não estuda a história da filosofia. E outra coisa, a gente precisa de gente que estuda história da filosofia, né? Porque vários filósofos escreveram muito mal, ou eles são muito obscuros, ou as teorias são muito intrincadas, e a gente precisa de pessoas dedicadas a fazer isso. Então tem uma diferença, tá? Entre fazer história da filosofia e fazer filosofia, né? E por fim, mas não menos importante, porque a filosofia não é autoajuda. Meu Deus do céu! Quantas vezes eu vejo na internet as pessoas vendendo a filosofia como autoajuda? Eu não sei por que carambas as pessoas agora começam a vender na internet que o estoicismo é autoajuda, é um jeito de viver bem, é um jeito de você se resolver com você mesmo. Não, pessoal, se vocês querem um jeito de se resolverem com você mesmo, melhorar a sua vida, procura um psicólogo. Tem uma área inteira do conhecimento humano para fazer isso. Não é a filosofia que vai fazer, certo? Os estoicos, assim como vários outros gregos antigos, né? O Epicuro, por exemplo, no epicurismo, eles estavam tentando entender o que é a vida boa. E não te falar como que você deve viver num mundo complexo e meu Deus do céu. Não, é claro que você pode levar certas coisas disso para sua vida, né? Certas posições filosóficas. Eu levo para a minha própria vida várias coisas que eu estudo em filosofia. Mas filosofia não é autoajuda porque a gente não tem a resposta certa, tá?
Autoajuda supõe ter uma resposta certa. Não, a gente não tem uma resposta certa, a gente tem um monte de respostas. Então, se alguém me perguntar, professor Bruno, o que é a vida boa? Nossa, eu consigo fazer uma lista de umas 14 teorias diferentes sobre o que é a vida boa. E elas discordam entre elas. Então, assim, a filosofia nunca vai poder ser autoajuda, porque a gente não sabe a resposta correta para a pergunta o que é uma vida boa, ou o que é uma vida feliz. E falando nisso, eu já vou introduzir vocês a um próximo curso aqui de filosofia, né? A gente vai fazer um curso sobre o que é a felicidade, o que é o bem-estar. Então, dentro em breve, assim que acabar o curso de lógica, já vai começar a sair esse curso. Eu vou gravar um vídeo, tá, sobre a apresentação do curso sobre o que é o bem-estar e para mostrar a relevância disso. Bem, pessoal, eu não sei se eu me fiz claro, então, assim, por favor, comentem aí embaixo. Já deixo o apoio de vocês aí. Meus vídeos estão muito pouco vistos, né? Já que é um tema que não é lá de grande popularidade. Então eu espero apoio de vocês. Mesmo que você assista aí 5 minutos do vídeo, que você assista, sei lá, 3 segundos do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, tá? Isso é muito relevante. Eu quero tô me esforçando aqui para tornar a filosofia mais popular, né? Para que as pessoas percam essas ideias malucas que elas têm acerca da filosofia, que elas entendam isso. E outra coisa, tá? Eu não culpo as pessoas por terem essas ideias malucas, tá? Em grande parte, eu culpo uma falta de comunicação mais séria, né? E mais direta. Então, aqui eu tô tentando fazer isso, né? Uma comunicação mais séria e mais direta com as pessoas. Então, compartilhem um vídeo, curtam um vídeo, comentem aí embaixo. Eu respondo todos os comentários, né? Eu gosto de fazer isso muito. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo e no próximo curso. E eu vou tentar fazer um vídeo extra todo sábado, tá? Mas eu não prometo. Então, vou tentar fazer um vídeo extra comentando coisas que estão ligadas à filosofia. Tenho alguns outros projetos em mente, né? Eu vou ter mais quadros aqui, ou mais séries de vídeos, conforme eu conseguir, tá? Porque eu também tenho o meu trabalho e eu não consigo me dedicar tanto assim ao YouTube. Tudo bem? Então, eu vejo vocês numa próxima. Até mais.